Esse vídeo faz parte dos seminários 2018 da disciplina de Exame Diagnóstico por Imagem em Fisioterapia, da Universidade Federal de Alfenas, e o tema de hoje é Teste de Função Hepática. Os acadêmicos são Anne Caroline Barros Brasil, Daniela Oliveira Carvalho, Fernanda Cristina da Silva, Larissa Miele da Silva Gomes, Renata Serafim e Sara Alves. O fígado é uma estrutura anexa do sistema digestivo, sendo a maior glândula do corpo humano. Pesando cerca de 1,5 kg e com cerca de 20 centímetros de largura, o fígado encontra-se logo abaixo do diafragma, no lado direito do abdômen, e é responsável principalmente pela produção da bile, que fica armazenada na vesícula biliar e é liberada no duodeno para auxiliar na quebra de gordura durante a digestão. O fígado possui funções endócrinas e exócrinas, ou seja, libera respectivamente substâncias no sangue e nos vasos linfáticos, como também secreções conduzidas por sistemas de canais externamente a esse órgão. Destacam-se as seguintes funções: estocagem de compostos energéticos, suprindo o organismo quando submetido a regimes de dietas rigorosas. Armazenamento de vitaminas como A, B12, D, E e K, além de minerais como o ferro e o cobre. Desintoxicação, eliminando toxinas produzidas ou ingeridas pelo organismo, por exemplo, o álcool, a cafeína e gorduras. Defesa orgânica, desempenhando a filtragem mecânica, impedindo a disseminação de agentes patogênicos. Fabricação de ureia a partir de amônia e gás carbônico, controlando o equilíbrio hidrossalino normal. Destruição de hemácias envelhecidas, sendo que parte dos componentes da bile são produtos da degradação das mesmas. O termo testes de função hepática geralmente é utilizado erroneamente na prática clínica para descrever um conjunto de exames laboratoriais que não investigam apenas a função do fígado, mas também a presença de lesão hepatocelular e de vias biliares. Os testes bioquímicos das condições hepáticas baseiam-se na medida de substâncias liberadas devido ao dano celular, como as enzimas endógenas ou a análise de substâncias metabolizadas ou produzidas pelo fígado. Os níveis dos exames são medidos em unidade de massa atômica por litro de sangue. Os valores de referência podem sofrer modificações de laboratório para laboratório. A avaliação laboratorial analisa a integridade do fígado a partir das enzimas aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase, gama-glutamil transpeptidase e fosfatase alcalina, além das funções secretoras pela bilirrubina e fosfatase alcalina e a capacidade de síntese devido às proteínas tempo de protombina e albumina. Para realizar este teste, não há exigências quanto à dieta ou preparo especial, sendo necessário apenas cumprir um jejum estipulado pelo laboratório. Depois de realizar a coleta do sangue, normalmente o exame fica pronto no dia seguinte. A avaliação dos exames é importante quando se analisa a taxa de mudança ao longo do tempo, correlacionando com dados clínicos do paciente. A realização do exame é indicada quando o indivíduo possui sintomas como alteração anormal do peso, fadiga, falta de energia, fezes claras ou fezes muito escuras ou com sangue vivo, icterícia, inchaço ou dor na área abdominal, náuseas, perda de apetite, urina escura, vômito acompanhado de sangue ou vômitos e diarreias. Além disso, o teste também pode ser solicitado pelo médico quando ocorrer exposição ao vírus causador da hepatite, bem como ter histórico familiar da doença hepática, consumir bebida alcoólica em excesso ou fazer uso de medicação que pode causar lesão no fígado. Este foi o exame utilizado para análise, o qual apresenta função hepática alterada.
Na avaliação sorológica são dosadas substâncias chamadas de marcadores de função, que nos auxilia no diagnóstico ou identifica os riscos de ocorrência de uma determinada doença e a prevalência em uma determinada função normal ou patológica de um organismo. A aspartato-aminotransferase e a alanina-aminotransferase são enzimas intracelulares presentes nos hepatócitos e de escolha para auxílio de diagnóstico, sendo que a aspartato-aminotransferase encontra-se presente em torno de 80% na mitocôndria e a alanina-aminotransferase no citoplasma. São parâmetros úteis na avaliação das lesões hepáticas possuindo especificidade alta. Quando ocorrem lesões ou destruição das células hepáticas, a liberação dessas enzimas para a circulação sanguínea, e isso ajuda no prognóstico de patologias hepáticas. A aspartato-aminotransferase é encontrada em diversos órgãos e tecidos, incluindo fígado, coração, músculo esquelético, pâncreas, rins e eritrócitos. Está presente no citoplasma e também nas mitocôndrias, e, portanto, sua elevação indica um comprometimento celular mais profundo. Está aumentada em doenças hepáticas e musculoesqueléticas e está diminuída em azotemia e diálise renal crônica. A alanina-aminotransferase está em maiores concentrações no fígado e nos rins, e em pequenas quantidades no coração e na musculatura esquelética. Sua origem é predominantemente citoplasmática, fazendo com que ela se eleve rapidamente após a lesão hepática, tornando-se um marcador sensível da função do fígado. Está aumentada na obesidade e na leucemia linfoblástica aguda, e diminuída em infecções do trato gastrointestinal e malignidades. Fosfatase alcalina é uma enzima produzida por vários órgãos, dentre eles o fígado, rins, intestino e placenta. É originada principalmente do fígado e do esqueleto e está presente no plasma em indivíduos sadios. No fígado, essa enzima está presente nas membranas de revestimento dos canalículos biliares. Sua função não é muito conhecida, mas sabe-se que está relacionada ao transporte de lipídios e calcificação. Seus valores de referência são de 75 a 390 unidades por litro para crianças até 16 anos e de 27 a 100 unidades por litro para adultos. Essa variação da quantidade da enzima no sangue está relacionada às fases do crescimento, estando mais elevada na infância e adolescência e diminuindo na fase adulta. Isso ocorre devido à relação da enzima no processo de calcificação óssea. Já na fase adulta, as variações na quantidade da enzima estão relacionadas ao sexo. No exame, o paciente apresentou um nível elevado de fosfatase alcalina de 138 unidades por litro. Isso seria um indicativo para várias desordens no organismo, mas como o paciente estava utilizando medicamentos devido a uma doença autoimune, o resultado pode ser alterado, assim o paciente deverá realizar outro exame. Se o resultado do exame mostrar quantidades elevadas da fosfatase alcalina, isso pode ser um indicativo para várias doenças. Entre elas, podemos citar a obstrução biliar, cirrose, tumores, hepatite, hipertireoidismo, colestase, condições ósseas e sepsis. Se o exame apresentar níveis diminuídos da enzima, isso pode indicar uma deficiência de proteínas, hipertireoidismo ou até subnutrição. Com a fosfatase alcalina sendo produzida em diferentes locais do organismo, as chances de interferência no resultado do exame são altas. Alguns fatores que podem elevar os níveis da fosfatase alcalina e alterar o resultado do exame são o uso de alguns medicamentos, a gravidez pela produção da enzima na placenta, o abuso de bebidas alcoólicas, a consolidação de fraturas e dieta rica em gorduras. Com uma grande falta de especificidade na produção de fosfatase alcalina, a interpretação dos valores de atividades da enzima no diagnóstico de disfunções no fígado fica subjetiva e necessita de outros meios para garantir seu resultado. Se a alteração de fosfatase alcalina estiver ligada à origem hepática, há outros marcadores que poderão estar alterados, como as aminotransferases.
Se tiver origem óssea, há outros sinais e sintomas que se associam, como, por exemplo, fraturas recentes, dores ósseas ou doença de Paget, que eleva a fosfatase alcalina por apresentar altos níveis de calcificação. Gama-glutamiltransferase é uma enzima encontrada principalmente no fígado e ductos biliares, mas ela está presente também em células dos rins, intestino, pâncreas e baço. É medida através de exame de sangue para fornecer uma análise do funcionamento do fígado e pode identificar possíveis alterações hepáticas. Então, quando algum dos órgãos que contém a gama-glutamiltransferase não funciona de forma correta, a quantidade da enzima no sangue pode sofrer alteração, evidenciando alguma falha funcional do organismo. Como a enzima pode ser encontrada em outras partes do corpo, o exame pode não conseguir especificar isoladamente qual órgão está com problemas, o que pode exigir a solicitação de exames complementares para identificar com certeza o local do problema. A elevação da gama-glutamiltransferase pode indicar que existe uma lesão no fígado. Os fatores que justificam a alta incluem hepatites virais, como a hepatite A, B ou a C, hepatite medicamentosa ou alcoólica, hepatite tóxica, hepatite autoimune, abuso de bebidas alcoólicas, cigarro, medicamentos ou outras drogas, cirrose, obstrução dos canais biliares, uso de alguns medicamentos, diabetes, esteatose hepática, inflamações no fígado, infarto agudo do miocárdio, hipertireoidismo, pancreatite e exercício físico intenso. No caso de abuso de bebidas alcoólicas, os níveis séricos da gama-glutamiltransferase elevam com a exposição e diminuem com a retirada do álcool. Com base nessa observação, a determinação da gama-glutamiltransferase está sendo usada nos centros de tratamentos de alcoólatras para documentar o sucesso da terapia e identificar os pacientes que retornam ao alcoolismo depois da alta. Já a diminuição da gama-glutamiltransferase pode ser causada com o uso de alguns medicamentos, como azatioprina, clofibrato, os estrogênios e o metronidazol. Se a diminuição vier associada a um nível de fosfatase alcalina elevado, pode ser sugestivo de deficiência de vitamina D, doença de Paget ou doença nos ossos. As alterações dos níveis da gama-glutamiltransferase são consequência de uma causa base, sendo importante descobrir o que está causando essa alteração para obter o tratamento adequado. A creatina quinase pode ajudar a determinar a origem das transferases aumentadas. Níveis muito elevados de creatina quinase, considerados mais que 1.000 unidades internacionais por litro, sugerem hepatite induzida por drogas, hepatite viral aguda, isquemia ou hepatite autoimune. A bilirrubina é o principal componente dos pigmentos biliares, derivada da destruição da porção M da hemoglobina e outras hemoproteínas, e responsável por auxiliar na digestão de gorduras. Está presente no organismo em duas formas. A primeira a ser produzida é a bilirrubina indireta, também chamada de não conjugada, que está presente primariamente no sangue. Essa bilirrubina sofre o processo de conjugação e passa a ser bilirrubina direta ou conjugada, quando já passou pelo fígado e está pronta para atuar na digestão. O aumento da bilirrubina indireta, portanto, é causado pelo aumento da degradação M ou deficiência da conjugação no fígado. E o aumento da bilirrubina direta é causado principalmente por deficiência na eliminação da bilirrubina pela bile. O aumento de ambas pode ser causado por obstrução do fluxo de bile. Assim, a dosagem das bilirrubinas é um exame que pode avaliar ao mesmo tempo lesão hepatocelular, fluxo biliar e função de síntese do fígado. Os valores normais em um adulto de bilirrubina total é de 0,2 a 1 mg por decilitro. De bilirrubina direta é de 0 a 0,2 mg por decilitro.
e de bilirrubina indireta é de 0,2 a 0,8 mg por decilitro. Essas são as nossas referências. E é isso. Muito obrigada a todos.